Você sabia que é através da natureza, da revelação de sua providência e da influência de seu espírito que Deus se comunica com o ser humano? Mas isso não é suficiente. Precisamos também entregar-lhe o nosso coração. A fim de que tenhamos vida e energia espiritual, devemos ter uma comunicação viva com o nosso Pai Celestial. Podemos ter a nossa mente atraída para Ele, podemos meditar em Suas obras, Sua misericórdia, Suas bênçãos. Em um sentido mais amplo, todavia, isso não é se comunicar com Ele. Para se comunicar com Deus, devemos ter alguma coisa para lhe dizer a respeito da nossa própria vida. Veja esse texto poderoso da Palavra de Deus, 1 Pedro 5, verso 7. Lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. A oração é o abrir do coração a Deus como a um amigo. Não que isso seja necessário para que Deus saiba quem somos, mas para nos habilitá-lo a recebê-lo em nossa vida. A oração não faz Deus descer até nós, mas nos eleva a Ele. Quando esteve aqui na terra, Jesus ensinou seus discípulos a orar. Ele os instruiu a apresentar suas necessidades diárias perante Deus e a lançar sobre ele todas as suas preocupações. A certeza que Jesus lhes deu é que suas petições ou orações seriam ouvidas. É dada a mim e a você também. Deus ouve a nossa oração. O próprio Jesus estava sempre e em constante oração. O Salvador identificou-se com as nossas necessidades e fraquezas, a ponto de se tornar um suplicante, buscando no Pai novos suprimentos de forças, a fim de que pudesse sair fortalecido para enfrentar seus deveres e provações. Ele é nosso modelo e exemplo em todas as coisas. É um irmão em nossas fraquezas, pois como nós em tudo foi tentado, mas sendo aquele que nunca pecou, sua natureza repelia o mal. Ele suportava as lutas e torturas de um mundo cheio de pecado. Sua humanidade fez da oração uma necessidade e um privilégio. Encontrava conforto e alegria na comunhão com o Pai. E se o Salvador da raça humana, o Filho de Deus, sentia necessidade de oração, quanto mais deveriam frágeis e mortais pecadores sentir a necessidade de constante comunicação com Deus por intermédio da oração. Nosso Pai Celestial deseja derramar sobre nós a plenitude de suas bênçãos. Glória a Deus! É nosso privilégio beber em grande medida da fonte de amor ilimitado. É surpreendente notar que oramos tão pouco. É verdade. Deus está pronto e sempre disposto a ouvir a oração sincera do mais humilde de seus filhos. E apesar disso, há tanta relutância em nosso coração para lhes apresentar nossas necessidades. As trevas do maligno envolvem aqueles que negligenciam o momento da oração. As tentações sussurradas pelo inimigo os levam a pecar. E tudo isso porque não se utilizam dos privilégios que Deus lhes deu, os quais advêm da oração. Por que deveriam os filhos e filhas de Deus ser tão relutantes em orar? O adversário procura continuamente obstruir o caminho para o trono de misericórdia, para que não obtenhamos, por meio da súplica e fé, graça e poder para resistir à tentação. Existem certas condições para que possamos esperar que Deus ouça e responda às nossas orações. Uma das primeiras é sentir nossa necessidade de auxílio. Ele prometeu: derramarei água sobre o sedento e torrentes sobre a terra seca. Isaías 44, verso 3. Os que têm fome e sede de justiça, os que anseiam por Deus, podem estar certos de que serão satisfeitos. O coração deve se abrir à influência do Espírito, ou não receberá as bênçãos de Deus. Aquele que não poupou seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Romanos 8, verso 32. Se mantivermos iniquidade em nosso coração, se nos apegarmos a algum pecado de maneira consciente,
o Senhor não nos ouvirá. Mas a oração que vem de um coração arrependido e contrito será sempre aceita por Deus. Outro elemento da oração é a perseverante fé. É necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e que se torna galardoador dos que o buscam. Hebreus 11, verso 6. Disse Jesus aos seus discípulos: tudo quanto em oração pedirdes, crendo que recebestes, e será assim convosco. Marcos 11, verso 24. Aceitaremos verdadeiramente esta oferta desse Deus misericordioso? A certeza é ampla e ilimitada. Aquele que prometeu é fiel. Se não recebermos as coisas que pedimos e no tempo desejado, é porque ainda não cremos que o Senhor ouve e responde nossas orações. Quando nossas orações parecem não ter respostas, devemos apegar-nos à promessa, pois o momento da resposta chegará e receberemos a bênção que mais necessitamos. É preciso ter fé e paciência. Entretanto, dizer que a oração sempre será respondida do jeito que desejamos é presunção. Deus é demasiadamente sábio para errar e extremamente bom para deixar de conceder o melhor aos que andam em retidão. Se dermos lugar às nossas dúvidas e medo, ou tentarmos resolver tudo aquilo que não vemos claramente antes de ter fé, as perplexidades apenas aumentarão e se aprofundarão. Por meio da oração sincera, somos ligados com a mente do infinito. Pode ser que não vejamos as fortes evidências ao contemplarmos o rosto do nosso Redentor, ao ele curvar-se sobre nós em compaixão e amor, mas isso é realmente o que acontece. Podemos não sentir seu toque, mas sua mão compassiva e amorosa está sobre nós. Quando vamos a Deus para pedir-lhe misericórdia e bênçãos, devemos ter um espírito de amor e perdão em nosso coração. Como podemos orar, perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores? Mateus 6, verso 12. Se alimentamos um espírito incapaz de perdoar? A oração incessante é a inquebrantável união da alma com Deus, para que a vida que vem de Deus flua para a nossa vida, e da nossa vida, pureza e santidade, flua de volta para Deus. É necessário que sejamos diligentes em orar. Não permita que nada o atrapalhe. Faça todo o esforço para manter ativa a comunhão entre Jesus e o seu próprio coração. Aproveite todas as oportunidades para ir se acostumando a orar. Os que estão realmente buscando comungar com Deus serão vistos nas reuniões de oração. Devemos orar em família, mas acima de tudo, não devemos negligenciar a oração secreta, pois ela é que sustenta a nossa vida espiritual. A influência que vem daquele que vem secreto será suave e constante em sua vida. Seu ouvido está aberto para ouvir a prece que vem do coração. Pois fé simples e serena, a mente entra em comunhão com Deus e reúne os raios da luz divina para dar-lhe força e sustentá-lo no conflito contra o diabo. Deus é nossa fortaleza, socorro bem presente. Ore em seu aposento particular. Durante os seus afazeres diários, deixe que o coração se eleve a Deus. Era assim que Enoque andava com Deus. Essas orações silenciosas sobem como precioso incenso ao trono da graça de Deus. Satanás não pode vencer aquele cujo coração está conectado com Deus. Não há tempo nem lugares impróprios para apresentar uma oração a Deus. Nada há que possa impedir-nos de elevar o coração no espírito em uma oração sincera a Deus. Na rua, em meio à multidão, numa reunião de negócios, podemos elevar uma oração a Deus pedindo orientação divina, assim como fez Neemias ao apresentar sua solicitação perante o rei Artaxerxes. Que o nosso coração se abra e se eleve, que Deus possa propiciar-nos um vislumbre da atmosfera celestial. Devemos manter-nos tão perto de Deus que em cada provação inesperada, nossos pensamentos se voltem para Ele tão naturalmente como a flor se volta para o sol.
Aquele que conta os cabelos da sua cabeça não é indiferente às necessidades de seus filhos. O Senhor é cheio de terna misericórdia e compassivo. Tiago 5, verso 11. Seu coração, cheio de amor, se enternece com as nossas tristezas, até mesmo quando as pronunciamos. Nada daquilo que de alguma forma diz respeito à nossa paz é pequeno demais para que ele não note. Não há um só capítulo da nossa existência que seja demasiado escuro para que ele não possa ler, nem dificuldade alguma tão complicada que ele não possa resolver. Nenhuma calamidade poderá sobrevir ao mais humilde de seus filhos, a ansiedade alguma que lhe perturbe a alma, nenhuma alegria que possa ter, nenhuma oração sincera que lhe escape os lábios, sem que seja observada pelo Pai Celestial. O Senhor sara os corações quebrantados e lhe cura as feridas. Salmos 147, versos 2 e 3. As relações entre Deus e cada pessoa são tão particular e plena que é como não houvesse nenhum outro a quem tivesse dado seu Filho amado. Orar em nome de Jesus, todavia, é mais do que simplesmente mencionar esse nome no começo e no fim da oração. É orar segundo a mente e o Espírito de Jesus, crendo em suas promessas, confiando em sua graça e fazendo suas obras. Deus não espera que nos tornemos eremitas ou monges, que nos isolemos do mundo a fim de nos tornar interessados em atos de adoração. Nossa vida deve ser igual à de Jesus Cristo, nos dividindo entre o monte de oração e o contato com as multidões. Aquele que nada faz além de orar, em breve abandonará esta prática. Suas orações acabarão se tornando uma formalidade rotineira. Quando as pessoas se afastam da vida em sociedade e ficam distante da esfera do dever cristão, deixam de levar a sua cruz. Quando deixam de trabalhar de maneira dedicada pelo Mestre, aquele por quem ele se entregou, acabam perdendo o objetivo essencial da oração e o estímulo à devoção. Suas orações se tornam pessoais e egoístas. Se os cristãos estivessem unidos e falassem uns com os outros sobre o amor de Deus e as preciosas verdades da redenção, seu coração seria renovado e ajudariam uns aos outros. Devemos aprender diariamente de nosso Pai Celestial e dele sempre obter uma nova experiência de sua graça. Só então desejarmos falar de seu amor. Que possamos fazer uso desse meio de comunicação e que nossa conexão com Deus através da oração possa ser ininterrupta. Faça agora, você mesmo, aí aonde você está, neste exato momento, um DDD, uma descagem direta para Deus por meio de uma oração. E com certeza Deus irá suprir a sua necessidade, porque Deus escuta, Deus ouve e Deus atende as nossas orações. Que Deus abençoe a sua vida. Vamos orar? Nosso bondoso Deus, que nós possamos no dia de hoje fazer uso deste recurso maravilhoso que é a oração. Que ao orarmos o Senhor possa nos ouvir e que conforme a tua santa e boa vontade o Senhor possa suprir todas as nossas necessidades. Te pedimos isso em nome de Jesus. Amém. Fica com Deus e até a próxima vez, se Deus quiser.